Boa noite. Tô organizando aqui para começar. Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre endometriose e nutrição. A importância desses dois pontos e como eles devem andar sempre juntos no tratamento adequado para endometriose. A nossa convidada hoje é Érica, nutricionista. Tô esperando ela entrar aqui para a gente começar oficialmente. Eu vou me apresentar para vocês, né? Mais uma vez. Meu nome é Carolina Domiciano, eu sou ginecologista, tenho formação em endometriose e eu estou com essa questão do Instituto Carolina Bandeira, tentando trazer para as pacientes um tratamento multidisciplinar da endometriose e que envolve equipes de cirurgia, de urologia, psicologia, nutrição e fisioterapia. Então, a gente vai fazer algumas conversas sobre o tratamento da endometriose e hoje a minha convidada é Érica. Vou chamá-la. Olá, Érica. Boa noite. Tudo Boa bem? noite, tudo Tudo, bom? tudo bem? Então, eu comecei aqui, me O seu apresentei som está muito e baixo, não sei. Você está me ouvindo bem? tá, estou ouvindo bem. Você está conseguindo me ouvir? Está muito baixinho, mas estou ouvindo sim. Tenta aumentar teu volume aí, ver se consegue o Eu acho que volume está lá no do máximo já. aparelho, tá? Isso. Pronto. Então, Érica, aí eu me apresentei e gostaria de que você se apresentasse, né, como profissional. A Érica tem um currículo muito vasto, E- é uma nutricionista muito competente, tem vários trabalhos já realizados. Eu queria que você se apresentasse um pouco, Érica. certo. Eu sou nutricionista aqui da Universidade Federal da Paraíba e já estou nesse caminho da nutrição há 30 anos. E sou nutricionista funcional do grupo de São Paulo VP há 15 anos. Eu fui da primeira turma de nutrição funcional aqui do Nordeste Hum, e comecei a trabalhar com nutrição funcional e com nutrição funcional fazer muito modulação intestinal. Na perfeito. realidade, a partir daí, eu comecei a atender paciente com endometriose, certo? Sim, Então, sim, há 15 anos atrás, já começando com modulação intestinal, eu comecei a receber no consultório paciente com endometriose. perfeito. E isso é muito forte, porque assim, a nutrição funcional, ela fez com que muita coisa na minha cabeça fosse desconstruída em relação à minha Hum, formação lá acadêmica inicial, em que a gente sim, tem que olhar o paciente todo. Então, eu, com perfeito. a nutrição funcional, eu não trato doença, eu Sim, trato saúde, a pessoa de maneira integral. Cada vez mais na linha de individualizar. Individualizar é tudo. Então, a gente sim. tem que cada vez colocar o paciente no trilho, imaginar e fazer com que o processo de educação nutricional ele aconteça, exista uma mudança na qualidade de vida. É isso que Sim. faz com que as pessoas, de fato, possam viver melhor. Isso tem tudo a ver com endometriose, né, Érica? E a nossa conversa hoje sobre essa doença, assim, essa nutrição funcional, ela é de fato a mudança que a gente precisa para tratar de forma verdadeira as pacientes com endometriose. Gente, eu vou começar aqui falando, conceituando a doença mais uma vez, para que a gente consiga começar a nossa conversa com Érica. A endometriose é uma doença que ela se caracteriza pela presença de endométrio, que é a camada
que reveste o útero internamente, fora do seu local habitual. Então, esse endométrio, ele vai, através da menstruação retrógrada, ele vai voltar pelas tubas uterinas e vai cair na cavidade pélvica. E também extrapélvica, muitas vezes diafragma e outras localizações. Esses implantes de endometriose, fora do seu local habitual, ele vai causar um processo inflamatório. Essa questão da inflamação da endometriose é a base de toda a fisiopatologia da doença. Esses implantes endometrióticos, nos seus locais não habituais, eles vão trazer ao local um processo de inflamação intensa e com essa inflamação intensa causar alguns problemas, como dor, como aderência, como fibrose e como algumas vezes obstruções de luzes intestinais, de bexiga e causar todos os problemas que essa patologia, enfim, nos causa. Com essa questão da endometriose ser, de fato, uma doença de base inflamatória, é que a gente consegue, com isso, tentar trazer para a paciente fundamentos que nos consigam melhorar a resposta terapêutica da paciente. É quando entra a nutrição como aspecto fundamental e que a gente precisa andar junto com a nutrição para que a gente consiga ter um suporte adequado e um tratamento de fato resolutivo e verdadeiro. Eu queria, Lérica, que você falasse, então, qual é a sua experiência sobre essa questão da endometriose e do suporte nutricional que a gente tem que dar às pacientes para essa questão da modulação inflamatória? Certo. Normalmente, as pacientes que me procuram com endometriose, né, elas estão extremamente inflamadas. Então, o primeiro ponto, o primeiro impacto na questão da adequação e também da condição dela administrar uma nova vida, a gente já percebe aí, nos primeiros 15 dias, uma alteração considerável nessa inflamação. Então, o que é que eu tenho de retorno? Na realidade, a abordagem de nutrição funcional, da nutrição funcional, é um pouquinho diferente da tradicional, e eu aplico já na primeira consulta, que é uma consulta demorada, às vezes vai até 2 horas, um quadro de sinais e sintomas, e nesse quadro de sinais e sintomas, já existe um direcionamento de tanto déficit quanto até superávit de algumas vitaminas e de minerais. E esse ajuste na própria alimentação limpa, na retirada de tudo que for de xenobiótico presente em alimentos processados, na própria hidratação. Quantos pacientes eu recebo extremamente desidratadas, sem absolutamente nenhum hábito de utilizar água. E toda essa mudança, ela já consegue impactar em qualidade de vida pelo menos nos primeiros 15 dias. É impressionante como essa modulação de desinflamar, de realmente limpar, como a gente diz, limpar a casa, né? A mudança até no padrão de fezes, a gente aplica aquela escala de Bristol, que é muito comum o paciente constipado em endometriose, então, às vezes com 20 dias, só com a alimentação e tirando todos os excessos, as gorduras saturadas, o sal, que também há muito consumo de sal, a gente já impacta de maneira muito positiva em relação à questão da baixa da inflamação. E com essa mudança da inflamação, Érica, a gente costuma ver no consultório, quando a paciente começa a aderir de fato à dieta e melhorar esse aspecto inflamatório presente nela, uma resposta na melhora da dor. A paciente chega pra gente e diz: eu comecei a dieta, eu estou obedecendo uma dieta, eu melhorei os meus hábitos e eu tenho hoje uma melhora da dor. Então, assim, esse suporte que a nutrição dá quando desinflama a paciente é muito claro para a gente clinicamente. Porque a paciente, ela refere que ela já está trazendo uma melhora. Existe a redução em relação às cólicas menstruais, também é muito comum a própria redução do fluxo, algumas falam, o ciclo, a menstruação veio, mas sem tanta cólica, e eu até percebi que o próprio fluxo menstrual ele foi reduzido em relação à referência que eu tinha dos ciclos passados. Isso é comum, sim.
né? E Sim. eu posso até te falar que aí com 30 dias a gente recebe o paciente no retorno e nós temos outros impactos que a gente até coloca eles como impactos indiretos, como, por exemplo, a melhora da qualidade de sono, a melhora da Hum, condição da digestão, o quanto a gente tem de queixa, de empachamento, não é? Às vezes sim. o paciente, ela acaba de fazer a refeição e já começa a tratar de queixas, de dor, de cólica, de gases. E isso, Sim. com 30 dias, a gente já vê o grande retorno, o grande impacto de melhora disso. Realmente, o quanto a nutrição, ela modula tudo isso, eu tenho certeza. De forma muito importante. A gente vê muito isso no consultório. Quantas pacientes, inclusive agora na pandemia, pacientes que no começo elas estavam muito angustiadas com essa questão da pandemia, e em meio a tratamento, aí ligaram para mim, ó, eu tô com dor, eu tô ansiosa. Aí eu primeiro pergunto, tá se alimentando? Tá comendo quanto? E quando a gente orienta, quando a gente pede para a paciente observar mais isso, elas já ligavam novamente e diziam, doutora, eu melhorei muito quando eu tirei algumas coisas que de fato estavam piorando o meu processo inflamatório da doença, né? Eu queria, Érica, tem um monte de perguntas aqui para a gente Vamos lá. responder. Se a gente Uhum. não conseguir responder todas, depois a gente coloca lá A nos gente stories manda. para as É verdade. pacientes. E aqui o tempo parece que às vezes corre contra a gente, mas a gente vai É, tentar. verdade. Eu queria antes, Érica, que a gente conversasse um pouquinho, que eu gosto muito desse assunto, da importância nutricional no pré e no pós-operatório. Esse é um assunto que eu acho assim, ele muito importante. Ele é a base do tratamento da paciente quando ela vai operar. Eu não estou dizendo, gente, que a nutrição ela não vai existir, o aconselhamento ele não vai existir para as pacientes não cirúrgicas. Pelo contrário, a nutrição ela vai existir sempre, em todas as pacientes. O que agora existe um tratamento nutricional muito específico e muitíssimo importante nas pacientes em pré-operatório. Eu queria que você falasse sobre isso, principalmente essa dieta pré-operatória que a gente busca e essa dieta Certo. pós-operatória, Érica. O que é que a gente precisa preparar o paciente para a cirurgia? Para que Sim, a alimentação e a nutrição ela seja garantidora de uma série de sucessos que a gente espera no pós-operatório. Então, sim, a alimentação e a nutrição aí, né, muitas vezes a gente precisa, algumas vezes, suplementar nesse preparo, ela sim, é extremamente importante para a eficácia da cicatrização, para melhorar o processo da própria desinflamação. No sim. pós-operatório, o próprio paciente está extremamente desinflamado. A gente trabalha com alguns aminoácidos de 90, 95% de absorção, justamente para facilitar e já dar esse embasamento, vitaminas e antioxidantes para melhorar na cicatrização, tanto na parte alimentar, muitas vezes eu faço alguns shots com vitamina C, o paciente Hum, e praticamente uma semana antes, intensificar esses shots com alimentos mesmo, né? Eu sim. brinco, meus pacientes sabem, um shot que eu faço com 20 bolinhas de acerola em 50 ml de água, fazer isso 3 vezes no dia. Quer dizer, uma forma Hum, de a gente estar utilizando o alimento como suplemento, né? sim, Então, perfeito. se eu tenho um pré-operatório muito bem feito em relação à nutrição, eu tenho um sucesso na Sim, minha resposta. Então, de novo, a gente está aqui cada vez mais atestando o quanto esse compromisso multidisciplinar, ele de fato, ele traz eficácia. Né? é, Aí a gente sabe que muitas vezes o paciente procura o nutricionista quando às vezes até já passou a cirurgia, ou sim, ele tem indicativo de cirurgia e ele acha que não tem, que absolutamente ter esse olhar diferenciado no preparo da nutrição. E eu aqui sim, enfatizo também o próprio pós, sabe? Quer sim, dizer, muitas vezes a gente vê, existe alguns casos de ressecção intestinal importante, então esse pós ele sim, tem que ser extremamente bem instruído para que a sim, gente esteja aí já dando um reparo maior, uma cicatrização maior em relação a essa ressecção que aconteceu, ao mesmo sim, tempo, grande compromisso de estar aí, como eu sempre digo, repovoando a microbiota na hora que sim, todo o processo cirúrgico ele chega, né, nas alças intestinais, a gente sabe que há um desequilíbrio
violento, isso é normal em função dessa reflexão da microbiota. Então, esse momento pós, a gente tem que ter toda uma introdução devagar da nutrição, mas ela muitas vezes não precisa ser uma seleção muito rigorosa em relação à baixa dos nutrientes, e ao mesmo tempo é preciso ter muito cuidado em colocar alguma suplementação em relação a prebiótico, não pode usar muitas cepas de uma vez, porque pode dar um desconforto muito grande em relação ao pós-operatório. Então, são detalhes importantes que vão dando muito conforto e segurança, tanto em o paciente estar indo para o procedimento, como na certeza que tudo vai voltar e ele vai estar bem, vai ser garantido qualidade de vida no pós-cirúrgico. Sim. Quando Érica fala dessa questão do processo inflamatório pré-operatório que ela faz, em que, assim, muitas vezes os pacientes chegam para a gente no consultório, Érica, você sabe disso, de anos sem diagnóstico, anos com dor. E esse paciente chega com a evolução de uma doença de muitos anos. E essa doença, ela já está avançada, já está em alguns órgãos, bexiga, intestino, trombas, ovário. E essa paciente, ela tem um processo inflamatório muito intenso. Quando essa paciente ela tem indicação cirúrgica e ela vai para o processo cirúrgico mais desinflamada, quando ela houve uma melhora nessa parte nutricional, o ato cirúrgico é muito melhor. O ato cirúrgico é muito menos danoso, muito menos agressivo, porque essa paciente ela sangra menos, ela tem um processo inflamatório muito melhorado já, então ela vai ter uma pelve mais sadia, e essa pelve mais sadia, ela vai melhorar o próprio ato cirúrgico. Outra questão que você falou muito importante é essa questão das ressecções intestinais. Tem pacientes que elas, pela questão da dor, pela questão da dificuldade que ela tem, propriamente de muitos anos de doença, ela tem um déficit de proteína que nem ela mesma sabe. E assim, quando ela vai para uma questão de uma ressecção intestinal extensa, de um processo cirúrgico extenso, se ela está com esse déficit de proteína, se ela não tem uma reposição adequada, ela vai ter uma maior chance de falha de anastomoses, ela vai ter uma maior chance de uma dificuldade cicatricial. Então, assim, esse pré-operatório em que a gente repõe proteínas, melhora a imunidade da paciente com a função intestinal, melhora a nutrição da paciente, dá uma resposta pós-operatória muito melhor. E no pós-operatório, essa orientação, né, Érica, sobre a dieta, sobre como ela não vai poder abandonar o tratamento de forma alguma. Não é porque ela operou, não é porque ela melhorou da dor, que ela vai conseguir voltar a ter uma dieta não adequada. Pelo contrário, a manutenção, a reeducação alimentar que essa paciente precisa ter, até porque a gente está falando de doença crônica. Doença crônica, ela não tem cura, ela tem tratamento. Então, essa paciente, ela tem que lembrar que ela tem que ter a vida inteira de acompanhamento nutricional. Ela tem que ter a vida inteira de uma resposta nutricional para ela positiva e que aquele alimento que ela vai ingerir não cause um dano já, não piore uma doença que ela tem de base. Não é mesmo, Érica? Isso, tem alguns trabalhos que correlacionam justamente a endometriose, principalmente quando se tem uma quantidade muito grande de endométrio na pelve, uma aceleração em relação à produção de radical livre. Então, você imagina uma paciente que tem essa situação, o quanto essa paciente está oxidando, e essa pessoa, com essa quantidade enorme de radical livre, não ter preparo nenhum e ir para um processo cirúrgico. O quanto isso será danoso. Então, eu costumo dizer que o acompanhamento do paciente com endometriose, ele de fato tem que ser para a vida inteira. Nessas situações pontuais de pré e de pós, mas ele absolutamente pode abandonar a condição de desinflamar. E aí eu até digo assim para as pacientes, não é possível que depois que você alcançou todo esse bem-estar, que você limpou todo o seu corpo, que você está bem, que você consegue ser, inclusive, gestora de ver e ser a grande testemunha do quanto qualidade de vida deu um salto, você está querendo voltar
Você está querendo abandonar? Então, não Sim, existe. É sim, preciso esse compromisso de você, de fato, assumir uma vida nova. sim, é verdade. Érica, tem muitas perguntas. Eu Vamos vou embora. começar aqui a colocar algumas. São perguntas, algumas diretas, outras assim, que são muito do dia a dia de consultório da gente. Vamos lá. A primeira pergunta aqui se repetiu algumas vezes. O glúten aumenta a inflamação? Veja bem, eu quando falo do glúten, é tanta coisa na minha cabeça, porque veja Sim. bem, nós estamos no Brasil e, lamentavelmente, nós temos a pior farinha de trigo do mundo. Então, Sim. fica difícil aqui, se eu falar em farinha de trigo, eu começar a dizer, não, mas vamos ver se a gente consegue comprar uma farinha de trigo que não seja brasileira. Então, a gente já vai, independente do glúten ou não, a gente já tem no Brasil, é tão triste dizer isso, mas nós temos uma regulamentação de 2014 que é uma RDC da Anvisa, que diz que nós podemos encontrar na nossa farinha de trigo níveis toleráveis de inseto. Então, a partir daí, a gente já começa a ver que parece que farinha de trigo no Brasil não deve ser comida de gente, né? Eu Verdade. não imagino negociar com o paciente que ele pode comer um pouco de barato, um pouco de pó, um pouco de pelo de rato. Acho isso Sim, fim de mundo. sim. Mas o que é que a gente começa a observar? Se eu estou tratando de uma doença inflamatória, não existe nada que direcione um trabalho que tem um título bem grande, glúten e endometriose. Mas glúten com doença inflamatória, sim. Nós temos, por exemplo, a tiroidite e Hashimoto. As pessoas que têm tiroidite, que tiram glúten, dão um salto de melhora. E, em função disso, Sim. nós também temos muitos pacientes que têm tiroidite e que lá na frente desenvolvem endometriose. A Sim. retirada do glúten, ela é extremamente impactante em relação a diminuir edema, diminuir inchaço generalizado no corpo. A pessoa tem aquela sensação de é impressionante, é como se eu estivesse inflado e aí eu me sinto mais leve. Existe também uma outra observação interessante, até que descobri faz pouco tempo. O Brasil, em função de tentar melhorar a quantidade de ácido fólico, em função das malformações em relação às gestas, ele resolveu, há alguns anos atrás, enriquecer as nossas farinhas com ácido fólico. E Sim. o grande problema em relação a isso é que depois de algum tempo, isso só foi descoberto agora, há 6 anos atrás, se viu que a gente não consegue, lá no sangue, transformar ácido fólico em metilato. E metilfolato, metilar ele, que é o metilfolato que de fato vai mexer, né, com o que existe de melhor para evitar as malformações. Em função disso, está Sim. surgindo uma outra síndrome da quantidade excessiva de ácido fólico no organismo. Isso é Sim. extremamente inflamatório. Então, Sim. aí eu estou dizendo o quanto é ganho de você tirar alimentos que têm farinha na tua vida e você perceber que isso impacta sim no processo Sim. inflamatório. Perfeito, perfeito. Não só na endometriose, né? Tem uma Não paciente só. aqui falando, bem eu, tiroidite e endometriose. Assim, você tocou nesse E assunto, ela colocou aqui, eu vou até falar assim, como a gente já conhece, como a literatura já mostra, que as pacientes que têm doenças autoimunes, como ela está junto ali da endometriose, né? Não só a tireoidite de Hashimoto, mas outras doenças autoimunes estão muito ligadas muito à ligadas. endometriose, muito ligadas. A literatura já mostra isso de uma forma muito evidente e muito clara, né? A outra pergunta aqui, Érica, é qual alimento que não deve ser ingerido pela paciente com endometriose? Se existe algum alimento específico que não possa ser ingerido? Eu acho que, de modo geral, os alimentos que inflamam, eles não devem ser ingeridos por ninguém, né? Não Sim. é alguém que tem endometriose ou não. Mas se você tem endometriose, você tem toda uma condição maior de inflamar mais. E aí, quais são os Sim. alimentos que inflamam mais? Eu costumo dizer que o que inflama é você não ter uma alimentação limpa. É você ser aquela pessoa que come muita gordura saturada, que se eu for para sua cozinha hoje tem um óleo bem grande, que você acha que comer é fritar alguma coisa, é fritar batata, é fritar almôndega, isso tudo satura a gordura e inflama demais. Se você tiver o cuidado de observar
a quantidade de substâncias que não servem para absolutamente nada, que estão nos rótulos dos alimentos processados que você come, você vai ver o quanto isso leva a teu digestório, né? Ter uma sobrecarga de trabalho e isso fazer com que você tenha alguma reação inflamatória. É muito grande o número de pessoas, por exemplo, que tem relação alérgica a tudo, porque essas pessoas elas estão numa sobrecarga muito grande de substâncias que inflamam. Então, aí eu já falei nos alimentos processados, eu falei na gordura, a gente tem que trabalhar açúcar. Na hora em que você utiliza muito alimento refinado e alimento que também é muito açucarado, você vai estar sempre com a glicose lá em cima no seu sangue. Todo mundo que tem glicose alta no sangue é alguém que está na lista de desenvolver doenças inflamatórias. Então, se você já tem uma doença inflamatória, você tem que cuidar para que você não tenha essa glicose tão alta. E aí eu vou bater de novo numa menininha que todo mundo gosta, e é uma confusão danada quando eu falo, alguém às vezes me xinga, mas eu tenho que falar no álcool, né? Álcool não combina com endometriose. Não é verdade? Não. E a confusão, às vezes tem paciente que fala, mas nem uma tacinha, nem não sei o que. Eu digo, bom, não tem nenhuma tacinha. Ainda não existiu alguém que fez uma bebida alcoólica e tirou o álcool. Né? Toda vez que você bebe, lá depois que você metaboliza, vai dar glicose. Então, é interessante que você minimize. Eu costumo dizer que a dor é quem guia a gente. Então, se você está aí, sentindo suas dores, querendo melhorar a sua qualidade de vida, vale todo e qualquer sacrifício. E eu acho que dá demais para a gente viver sem gordura, viver sem açúcar, viver sem processado. A gente tem que ter uma geladeira linda, de vegetais, de fruta, e a gente tem que ter um armarinho, ó, pequenininho, sem muito pacote. Sim. Verdade, perfeito. Viver sem isso tudo e viver com muita saúde, né? E viver com toda uma melhora na sua saúde. Quem é que não quer viver com saúde? Pois é. Isso merece um esforço, né, Érica? Isso merece uma dedicação, na verdade. Uma mudança de um estilo de vida. A outra pergunta que você já respondeu, que pergunta exatamente isso, sobre a questão da gordura. Comida gordurosa como hambúrguer e batata frita piora a endometriose? Piora porque é gordura inflamatória. Né, questão inflamatória. Sim. Vamos lá. Quem tem endometriose tem facilidade para engordar? Essa relação não é tão estreita assim. Na realidade, você pode ter o peso dentro do normal abaixo e ter endometriose. A obesidade ela é uma doença inflamatória. Então, talvez se você já seja obesa, né? E por isso mesmo tem uma condição inflamatória maior, tá? E tendo endometriose, você vai ter um pouco mais de dificuldade de perder peso. Mas não necessariamente o contrário. Se você tem endometriose, você vai ter uma dificuldade, né, para perder peso. Se você já tem peso a mais, essa dificuldade vai acontecer. Sim. O que eu vejo muito, Érica, quando você desinflama, isso melhora. Como? Sim. A gente vê muito no consultório pacientes que chegam com um nível muito alto de dor. E essas pacientes... Tá ouvindo? Tô ouvindo. Essas pacientes, elas quando chegam com nível muito alto de dor, tem muitas pacientes que têm dor ciática, dor que incapacita, que não tem ânimo, que tem uma dor crônica importante. Essas pacientes, elas muitas vezes elas não conseguem exercer atividades habituais. Quando a gente fala assim, você precisa fazer exercício, você precisa perder peso, você precisa desinflamar porque a gordura é inflamatória. Aí ela diz, doutora, eu não consigo fazer exercício porque eu tenho dor. Então, assim, muitas vezes elas relatam um ganho de peso ao longo de alguns anos. Muitas vezes já relacionado à incapacidade dela de exercer atividades habituais e também de exercer exercício físico, de fazer exercício físico. Então, assim, esse ganho de peso relacionado, a gente vê muito também para essa incapacidade dela de realizar atividades. São pacientes que têm muito comprometimento da qualidade de vida. E elas, de fato, não conseguem. E a gente acaba que precisa, aí a gente entra com essa questão da dieta. Primeiro faça dieta, melhore, desinflame. E ao longo, né, Érica, a gente vai tentando melhorar e fazer com que ela vá aderindo até a atividade física, já quando ela tiver com menos dor e menos
inflamada também. Lembrando que a Erika falou, muito importante, a própria gordura, gente, já é inflamatória. Então, Isso. assim, vai ser mais um fator que você não Eu lembro, pode ganhar peso. eu lembro aqui nesse contexto que se a gente só se já modula a questão do digestório, existe um ganho fantástico. Se você for observar, no digestório, a gente produz 95% da serotonina. Então, se eu já Sim. dou uma melhorada no digestório, o paciente já tem uma resposta de que o processo da digestão está bem melhor, ele já relata: eu estou mais animado, eu estou com menos dor, e aí eu estou com mais disposição, quem sabe até para fazer educação, para fazer qualquer atividade física. E, na realidade, a gente tem, como é um neurotransmissor, o quanto de astral eu já tenho nesse ganho, o quanto de melhor eu já tenho no sono, né? E as pessoas que muitas vezes relatam um pouco de depressão, um pouco de baixo astral, tudo isso já tem um impacto grande só modulando o intestino. Verdade, muito grande e muito comprovado já, né? Isso, essa questão do cérebro da gente, né? O intestino, esse termo que se usa O bastante. segundo cérebro. O segundo cérebro. Então, vamos lá. O tratamento da endometriose com nutricionista também favorece ao emagrecimento, que já é o contrário. Já está perguntando se o tratamento com nutricionista favorece o emagrecimento. Se desinflama, você vai ver que suas medidas vão diminuir, que a gordura central vai dar uma reduzida, que a fita métrica vai lhe deixar extremamente encantada. Muitas vezes o peso por si só nem cai tanto. Mas quando a gente faz todas aquelas medidas, por isso que a antropometria é realmente muito interessante. Quando faz até a questão da própria bioimpedância, você vai observar que foi muito impactante e isso deu um salto na sua vida. Sim. Eu vou interromper as perguntas aqui e vou responder a Rafa, que está perguntando aí. Existem alimentos que podem ajudar na diminuição dos focos? Assim, a endometriose, ela e a nutrição, elas andam muito juntas, Rafa, nessa questão da inflamação. A diminuição dos focos, né, Érica? Não existe. É o tratamento do caso. O tratamento da endometriose definitivo para retirar focos, nenhum remédio faz. Ele é cirúrgico. A remoção de focos, o tratamento de focos é cirúrgico. A nutrição, Rafa, ela é um suporte muitíssimo importante para tratamento da endometriose. E, na verdade, ela é essencial. Mas só que remove foco não é alimentação, não é remédio, é só cirurgia, que nem sempre é necessária, tá? Que O fique que a bem gente claro. vê, às vezes, é um histórico do ginecologista dizendo na avaliação que não houve aumento de foco. Né? O paciente já tinha, né? Que muitas vezes não existe nem indicação cirúrgica em função do tamanho do lugar, está sempre em observação, mas que entre as avaliações se percebeu que, de repente, o que impactou na nutrição foi que não aumentou o número de focos. Sim, Não é isso? porque E aí eu acho que melhorou. talvez seja por aí a pergunta que ela queira. Não aumentar o número de foco é usar a Sim. alimentação anti-inflamatória. Isso, para sempre, né, Érica? Como a gente já Para falou, para sempre. sempre. É. Antes, durante, pós-cirurgia, a vida inteira. E mesmo os pacientes que não vão Irá. operar, sempre Isso. melhorar. Isso. Aí tem uma pergunta aqui muito legal. Chocolate piora a endometriose? O queridinho chocolate. Quando a gente fala de chocolate, a gente tem que saber primeiro que chocolate. Tem chocolate e chocolate. Se você está pensando em cacau, o cacau ele é maravilhoso, ele é antioxidante, ele tem muitos polifenóis, que é um composto bioativo maravilhoso. E aí eu estou falando com você, já começa a conversar sobre cacau a 40%. A gente também não chegar àquele 80% que tem gente que diz, ah, Maria, é que é amargo demais, não aguento. Então, pensar em chocolate, você vai pensar comigo, um chocolate que não tem açúcar, um chocolate que minimamente tenha 40% de cacau e ele não seja o leite, né? Porque aí é demais. Eu já falei tanto que o leite inflama. E aí, tipo assim, você vai ver que tem chocolate no mercado. Se você quiser algumas marcas, vai lá no meu direct que eu vou dizer. Tem muito chocolate bom que você pode comer sim. Olha aí que dica boa, viu? Olha que maravilha aí. Uma pergunta aqui: tem endometriose e tem uma sensação
de empachamento. Eita, a famosa, Érica, Barriga. barriga da endometriose. É verdade. Muitas pacientes relatam isso. Me fale um pouquinho sobre como é que a gente melhora esses Essa pacientes, essa barriga da barriga. endometriose. Sim, Se você analisar comigo, essa barriga da endometriose, ela tem tudo a ver com a disbiose. É sinal sim. de que lá no seu intestino a gente não está tendo equilíbrio em relação às bactérias boas e às bactérias más. A gente precisa arrumar a casa. Tem alguma coisa lá que não está bem. Provavelmente tudo que você come, você empacha. Então, aí a gente faz. Existe uma série de intervenções interessantes. Nós já falamos desde os alimentos que vão fazer com que você tenha uma desinflamação, a gente vai hidratar, a gente vai fazer uma avaliação de algumas cepas interessantes que a gente pode utilizar. Dependendo do grau, do nível de empachamento, a gente muitas vezes tem que entrar com algum pool de enzima. Enfim, tudo é muito individualizado. Depende de você, da sua história e da sua vida. Mas aí você vai observar que, assim, paciente comigo é aquele paciente que não se desliga. Vai para a consulta, eu boto ele de pontapé a cabeça, ele vai para casa, eu mando um programa nutricional, tô com ele ligado, ele leva um diário do maior do mundo para escrever todo dia para mim. Eu até brinco, a gente não vai se separar. Todo dia você vai ter tempo de parar e escrever. O que é que você está sentindo, como está sentindo, na hora que está sentindo. E tudo isso a gente vai acompanhar. Então tem que ser muito individualizado. Tanto tem a parte de fitoterapia, que tem muita coisa interessante de fitoterapia, que melhora muito a questão da digestão. O processo de detox não é só tomar suco verde. Muitas vezes a gente tira aí por 5 dias uma quantidade de proteína grande para dar uma limpeza, né? Desde uma espirulina para melhorar esse fígado. Enfim, a gente vai ouvir você, ouvir seu corpo e entender por que você empacha. Porque muitas vezes a gente diz essa barriga da endometriose ela é igual, mas não. Tem gente que come, que ainda no curso da refeição começa a perceber que o abdômen infla. Tem gente que não, que faz a refeição 2 horas depois, começa a ter queixa de abdômen, de empachamento. Então, todos esses detalhes são extremamente importantes. Então, tem muita coisa que a gente faz com o próprio alimento, com o suplemento e com esse pool de probióticos e de enzimas. Tem uma paciente aqui até falando, Érica, tenho muita distensão abdominal durante as crises, muita formação de gases e a nível até de ir para urgência. Gente, tudo isso que a Érica falou, assim, a paciente que tem endometriose, mais uma vez, assim, ela tem inflamação. Então, as alças dela também estão inflamadas. E tem toda essa modulação, toda essa questão que a Érica falou, que se a gente não fizer, se não melhorar esse intestino, não melhorar essa saúde intestinal, você vai ter uma piora progressiva. E você vai ter muita distensão e muitos gases. Tem pacientes, de fato, que vão para a urgência com tanta dor, que tem um diagnóstico confundido com abdômen agudo. Muitas vezes vão para a sala de cirurgia, Érica, mas uma dor tão intensa e ela tem uma desbiose, ela tem um processo inflamatório intestinal, né? Então, isso é uma coisa muito, muito importante. Eu acho que também, talvez seja interessante dizer aqui, é uma polêmica muito grande, eu às vezes tento minimizar um pouco, falar um pouco das carnes vermelhas, né? Então, assim, em algumas situações, eu utilizo carne vermelha extremamente facilitando a digestão, por exemplo, como moída, como pedaços muito pequenos, mas de modo geral, a carne vermelha tem um poder de inflamar mais. A condição de digestão dela é ruim em relação à carne branca, então talvez em grande parte a gente possa também estar listando lá dos alimentos que a gente tem que evitar carne vermelha. Sim, sim. A queridinha carne vermelha, né? Vamos lá. A dieta para endometriose seria para melhorar as dores? Seria também. Eu não digo que tem uma dieta para endometriose. Tem uma dieta para você deixar você linda, maravilhosa e de bem com a vida. E aí, naturalmente, você é assim, não vai ter dor nenhuma. Então, a tendência é você melhorar tudo. A gente não cuida só da dor, mas a gente melhora você. E é como eu disse no início, eu não cuido da endometriose, eu quero cuidar de você.
E aí a Perfeito. endometriose ela está nesse conjunto, então, mas eu não vou só perguntar, mesmo que sua queixa, você veio para mim só para cuidar da endometriose, eu vou querer saber quem é você e o que é que eu posso fazer para mudar a sua vida. Essa é a ideia da nutrição funcional. Perfeito, Eric. Que é nesse momento que a gente muitas vezes paciente tem tireoidite de Hashimoto e nem sequer sabe. E quando você melhora a paciente, busca esse processo de desinflamação, de melhora de toda essa questão inflamatória dela, ela tem uma resposta em todas as outras patologias dela, autoimunes, doenças que ela nem sabia, e melhora a paciente em si, né? Melhorar a pessoa e não aquela doença, como você está falando. Você não está tratando uma doença, você está tratando um conjunto, uma pessoa, né? Melhorando Carol, todo o estilo. Oi. alguém perguntou aqui, eu acho que já passou rapidinho, alguma coisa a respeito de macaxeira e goiaba. Não sei se eu vi direito, Aqui, a né? Se a macaxeira pessoa e a goiaba, que dizem ser não foi pesados e isso? carregados, Um são processo ruins para a anti-inflamatório. inflamação. Está perguntando se Veja são bem, ruins para a inflamação. eu Hum, costumo analisar a questão da tolerância de cada um, certo? Então, assim, hum. normalmente quando a gente tira os alimentos refinados, há uma tendência de a gente trabalhar com as raízes, sim. Estou falando da macaxeira no primeiro momento. De modo geral, às vezes tem gente que não tem reação nenhuma. Então, não, na realidade, o grande poder inflamatório da macaxeira, ela está na entrecasca. Por isso que muitas vezes a gente descascando macaxeira, Hum, dá uma coceira danada na mão. Então, assim, hum, não necessariamente a gente pode bater o martelo e dizer que a macaxeira inflama. Não é por hum, aí, certo? Do mesmo jeito hum. é a goiaba. E aí você também não vai comer macaxeira todo dia, né? É. Uma das coisas interessantes para que você entenda é que nós temos dentro do nosso organismo, lá na microbiota, em torno de 3 a 4 trilhões de bactérias. E você precisa alimentar essas meninas. Elas comem diferente. Tem umas que gostam de macaxeira, outras que gostam de goiaba, outras que gostam de batata. Então, em função disso, a gente vai ter que fazer a rodar alimento. Não pode ser igual todo dia. Então, é por isso que eu não trabalho assim com uma dieta em que você vai trocar. Eu dou cardápios, receitas prontas, e aí você vai, um dia Hum. você come batata, um dia macaxeira, um dia banana de cozinhar, e assim a gente vai rodando. Não vai ser macaxeira que você vai comer todo dia. Então, um dia que você comer macaxeira não vai inflamar, não. Perfeito, perfeito. É, tem uma pergunta aqui, Érica, sobre infertilidade, que diz assim: sou viciada em café e tenho endometriose, mas estou tentando engravidar. Qual é a relação dessa questão do café, endometriose e infertilidade? São dois pontos muito importantes, né? Já que a endometriose é uma das causas mais importantes da infertilidade. Como é essa relação com o café, Érica? Veja bem, a cafeína, certo? E aí eu não só falo do café. A pergunta é café, mas a gente pode pensar em todas as outras os outros produtos que tem cafeína. Ela tem uma ação hepática até certo ponto tóxica, certo? Então ela deixa, ela leva um pouco a sobrecarga hepática e em função disso ela inflama o corpo. É essa a razão de, se eu estou querendo engravidar, eu tenho que cuidar para estar muito bem na fita de não estar inflamado. Daí, porque nas Hum, tentantes, a gente trabalha com um programa com a quantidade de carboidrato bem baixa, o low carb faz com que a glicose não esteja lá em cima, que você com glicose lá em cima não engravida nunca, né? Tem gente que sabe disso. uhum, Então, os estudos mostram que se você tomar 50 ml de café, também isso não vai fazer muita diferença. Eu estou falando para aquelas que tomam 1 litro de café, que passam o dia todo à base de café, essas é que tem que ficar ligadas, certo? E aí sim. tem gente que me pergunta, mas não dá para tomar café sem cafeína, que é o famoso café descafeinado? Durante um Hum. tempo eu achava até que dava. Depois eu comecei a estudar e vi que a indústria, para descafeinar, ela usa um solvente à base de álcool. Aí, entre você tomar café e álcool, eu prefiro que você tome um cafezinho só, normal, sem ser descafeinado. Isso é muito importante. Érica, tem uma paciente aqui, uma paciente minha, que ela fez uma pergunta muito interessante. A possibilidade de flexibilizar a dieta anti-inflamatória uma vez por semana, me refiro a lanches com glúten e leite animal. Ela quer saber se precisa ficar muito rígida, sempre uma vez por semana, ou ter uma dieta um pouco mais flexível. O que é que você diz O que é sobre que a gente isso? faz? Os primeiros 3 meses, certo?
Então, os 90 dias a gente realmente tem que ter uma rigidez muito grande, que é o que a gente, em nutrição funcional, chama o programa 4Rs. E no programa 4Rs, retirar é algo muito importante. De modo geral, o que é que eu faço? Depois desse período, eu vou introduzindo um alimento a cada semana. E nessa introdução, muitas vezes eu sugiro para o paciente, vamos essa semana colocar glúten, por exemplo, certo? Mas confesso a você, com as restrições e as observações que eu fiz aqui sobre farinha, muitas vezes eu até sugiro que a gente utilize outras farinhas. Eu dou receita de como você conseguir fazer pão. Aqui no mercado eu já tenho fornecedor de pão sem glúten, que não é aquele pão borrachudo. Enfim, você consegue ser feliz sem comer pão. Olha, vamos conversar, que não dá para você morrer, não. E assim, leite. Leite, a gente tem leite de castanha, receita de queijo de castanha, leite de arroz, leite de coco. Você já comeu leite de coco com cuscuz e viu que coisa mais gostosa? Não é possível. Não é? Então dá pra gente fazer muita coisa. Dá pra você aprender a cozinhar, de repente você vai ser um chefe. E vai ver que a gente consegue ser feliz. Sem trigo, sim. Tá vendo aí, Dominique? Ó, tá rindo aqui, viu? Mandou uma Olha, rindo. Ela tem uma pergunta aqui. Pode comer fruta e verdura à vontade, Érica? veja bem, os estudos mostram que se a gente comer 600 gramas de verdura e fruta por dia, a gente já está muito bem. À vontade, eu às vezes fico sem entender o que é à vontade. Eu gosto muito do termo do meio. Vamos assim, à vontade é de você dizer, uma paciente minha uma vez disse, época de manga, posso comer 10 mangas por dia? Eu digo, não é porque é época de manga, você vai comer todas as mangas, né? Então, assim, tudo tem a condição individual, né? Eu acredito que esse termo à vontade, eu preciso saber o que é de fato à vontade. Tá vendo aí, Leninha? Melhor você ir lá em doutora Érica, viu? Para ela lhe explicar, pra você conversar com ela sobre esse à vontade. Vamos lá. Tomar chá cura a endometriose? Como? Tomar chá cura a endometriose? A gente já falou aqui que a endometriose não tem cura, né? E aí também seria um absurdo a gente fazer uma correlação que chá cura alguma coisa. Não. E eu até tenho, apesar de gostar muito de fitoterapia, você precisa também ter cuidado com o chá, né? Às vezes, determinados chás até não fazem muito bem. Eu posso já até abrir aqui um linkzinho. O chá de hibisco para as tentantes. A gente sabe que o hibisco, ele tem uma correlação em diminuir um pouco a condição de fertilizar. Então, se você está nessa linha de tentante, hibisco não é uma opção interessante. E, em relação às chás, tem chás interessantes demais, antioxidantes. Eu gosto muito, por exemplo, do chá de hortelã, né? Ele é maravilhoso para tudo que é mucosa, mas não tem como a gente pensar em falar em chá curar, não. Eu acho que não tem chá que cura nada. Também acho. É verdade. Érica, outra polêmica aqui, tá? O leite é inflamatório? Assim, essa pergunta chegou e ao mesmo tempo chegou uma aqui sobre o leite desnatado. Fala um pouquinho do leite pra gente. O leite, né? Tem assim, no leite a gente tem proteína, a gente tem carboidrato, né? E a gente tem gordura. Na realidade, durante muito tempo se falou que o que era muito ruim do leite era a lactose, que é justamente o carboidrato do leite, que as pessoas tinham intolerância, as pessoas... Então, aí, de novo, eu vou conversando já com você sobre sua tolerância. Você é aquela pessoa que tem tendência a empachar, tendência a ter gases, a lactose vai lhe fazer mal, tá? Então, aí eu já estou falando do carboidrato do leite. Mas o que também começou a fazer essa correlação do poder inflamatório do leite não é só o carboidrato, mas sim a proteína do leite. Então, a gente pode observar que no leite, e aí eu estou falando aqui de leite de vaca, ele tem uma proteína que se chama caseína A1. Essa proteína, muitos estudos mostram quanto essa proteína é extremamente inflamatória, certo? E aí você pode estar até olhando para mim dizendo, então, todo leite está condenado. Não, nem todo leite está condenado. O leite de búfala, o queijo de búfala, o leite de cabra, que a gente tem muito na nossa região, ela não tem caseína A1, ela tem caseína A2, que tem um poder inflamatório melhor. Então, o que eu posso já dizer a vocês
que tem alternativa, certo? Que a gente pode estar substituindo um leite de vaca por um leite de cabra, por um leite de búfala, por um queijo de cabra, por um queijo de búfala. Eu me lembro aqui que quando começou a se fazer queijo de cabra, nossa mãe, uma vez eu fui uma degustação, quase que enlouqueço do gosto. Mas hoje, nós da Paraíba exportamos para a França queijo de cabra. Então, para exportar para a França queijo de cabra, o queijo de cabra, ele já está num grau, né, de palatabilidade, ó, maravilhoso. Então, a questão inflamatória do leite passa por isso. E aí eu, de novo, vou responder a sua pergunta em relação à gordura. Se você tira a gordura saturada, que é a gordura do leite, você deixa o leite menos inflamatório. Mas você tem que saber esse conjunto. Será que é só a gordura? É a lactose? É a proteína? Né? Então, nesse momento, pelo menos nos primeiros 90 dias, você... No meu tratamento nutrifuncional, você vai ficar sem o leite de vaca. Aqui tem alguém perguntando sobre leite de soja. Sim. E tem uma pergunta aqui sobre soja. Vamos aproveitar e falar sobre soja. Eu vou botar tudo junto, né? Tá. Gente, a soja, ela faz o que a gente chama de estrógeno símile. Na realidade, a soja que faz estrógeno símile é aquela soja que a gente manipula e bota dentro da cápsula. Porque ela é uma concentração muito grande. Não vai ser um copinho de leite de soja que faz uma produção de estrógeno violenta. Mas mesmo assim, a gente tem que pensar que muitas vezes a maior quantidade de estrógeno, não é interessante para quem tem endometriose. Pelo menos é esse a razão da gente tirar a soja da história. Sem falar que no Brasil, toda soja da gente é transgênica. Então, utilizar um alimento transgênico é meio tiro no pé. É você já estar colocando no seu corpo algo que foi modificado geneticamente para resistir a pragas e muita coisa. E a gente não sabe, de fato, comer algo transgênico. Será que essa modificação genética ela vai continuar dentro do meu corpo? Isso vai me gerar alguma nova célula? Isso vai me levar, por exemplo, a ter câncer? São interrogações que até então não conseguiram esclarecer. Na dúvida, eu acho que a gente pode viver sem soja, sim. Tá vendo aí? E o estrógeno, né? O estrogênio na endometriose, Érica, ele tem um fator muito definidor, né? A endometriose é uma doença estrogênio dependente. Isso. Então, assim, por isso que ela é uma doença de paciente em idade fértil. A paciente com endometriose, ela tem a endometriose muito exacerbada na sua idade fértil, né? Não que ela vá na menopausa, de fato, tem toda uma queda, mas você pode também ter algum nível de doença, você pode ter a pré-reposição hormonal já é comprovada que piora em pacientes que têm endometriose. Então, assim, essa questão do estrógeno com a endometriose, ela é a razão da endometriose, né? Ela é alimentada pelo estrogênio. Então, isso é uma coisa já muito bem definida, né? O ômega 3 melhora a endometriose? O ômega 3 é anti-inflamatório. Ele melhora tudo. Sou fã de ômega 3, é preciso só ter cuidado. Na suplementação, é importante você saber que nem todos os ômegas são iguais. Mas antes da suplementação, eu puxo todo mundo para falar do alimento. Onde encontro ômega 3? Encontro em peixe, encontro em sardinha, encontro em atum, certo? Encontro em chia e linhaça. Quais são os problemas? A maioria, a gente mora aqui na praia, mas os pacientes que vão para o meu consultório, eles comem muito pouco peixe. Eu normalmente até peço para comprar uma balança, porque aí eu quero tanto pesar a proteína como pesar a quantidade de peixe. Aí muitas vezes diz, não, eu acho que eu estou comendo 100 gramas. Eu disse, pesou, tira uma foto para mim. Deu 50. Sardinha, não gosto de sardinha, tem cheiro ruim, não como atum, não suporto nem sentir o cheiro. Muitas vezes eu tenho que suplementar porque a pessoa não me ajuda. E aí eu faço algumas receitas, mostro algumas formas de você consumir peixe e tento negociar. Pelo menos 3 vezes por semana eu preciso que você coma sardinha. Eu já fiz um estudo das sardinhas em lata, porque é complicado fazer em casa, tem a história de que vai se engasgar com as espinhas. Eu já desisti de fazer receita para alguém cozinhar sardinha em casa. Então, existe sardinhas enlatadas que não tem uma quantidade de sódio tão grande e que são envasadas, inclusive, no óleo de boa qualidade. E aí eu peço para que a paciente use pelo menos 3 vezes na semana. Muitas vezes eu não tenho. É sorte do paciente, não usei, não aguento nem sentir mais o cheiro. Aí eu vou suplementar. Para suplementar a ômega, é preciso você saber
nós estamos falando de um nutriente que vai desinflamar. Esse ômega, ele tem que ter uma quantidade considerável de EPA. Você vai lá ver no rótulo. Se ele tem menos de 200 miligramas de EPA por 1 grama, ele é um ômega muito fraco. Nem compre, ele pode até ser baratinho, mas é um baratinho que sai muito caro. Isso é muito importante saber, porque os pacientes muitas vezes não se atentam a isso, né? Vão lá e compram um ômega e acham que aquele ômega, porque está tomando, é o suficiente, né? Aqui estão me perguntando sobre salmão. Bom, salmão é um engodo. Aquele vermelhinho, rosinho, bonitinho, é um peixe de cativeiro. Para ele ter aquela cor, é muita ração. É como se a gente estivesse fazendo a mesma analogia de frango de granja. E aí, se eu estou falando de hormônio, se eu estou falando de ração, o que será que vem nessa ração? Será que vem hormônio para esse salmão crescer bem rápido? Na dúvida, é melhor você comer a sardinha em lata. E aí você faz um molho, faz um omelete, põe dentro e vale a pena. Aqui, de novo, eu já aproveito e chamo a atenção que se tem endometriose, a gente tem que começar a conversar sobre fornecedor de galinha caipira, fornecedor de ovo caipira, para que você mude essa sua condição. Não adianta você ter endometriose e conseguir continuar comendo um bicho que em 45 dias não dorme, extremamente estressado, come um monte de coisa, toma antibiótico, tá? E aí, além do mais, é super estressado. Então, você termina vivendo um pouco das coisas que ele está passando, tá? É verdade. Érica, que maravilha, assim, tanta informação, os pacientes aqui estão interagindo, tanta informação maravilhosa, tanta informação preciosa, que, assim, é muito esclarecedor para as pacientes, tem que ficar muito medular para elas essa relação com a alimentação. Tem alguém perguntando exemplos de suplementos de ômega que auxiliam no processo inflamatório. Então, de novo, nós temos no mercado, Carol, muitas vezes a gente não é interessante falar em algumas marcas, mas se você for analisar a composição, eu gosto muito da composição da linha Essential e da linha VitaFol. Por conta dessa relação de EPA e DHA. Ele tem pelo menos em torno, tem ômegas, inclusive, na VitaFol, recentemente foi lançado, que ele tem uma quantidade de EPA de 500 miligramas. Então, ele é realmente extremamente anti-inflamatório. Sim. Perfeito. Érica, assim, a gente tá chegando no finalzinho. Eita, o tempo correu. E as perguntas? Ainda faltam muitas? Ainda. Eu converso muito, também tem isso. Foi maravilhoso, assim, eu aprendi muito com você. Eu adorei escutar. Bom demais. Adorei as perguntas dos pacientes, adorei a interação. Passaria aqui, assim, muitas horas, viu, Érica? Falando que bom! Tô gostando também da conversa. Eu vou ter que encerrar a live, porque senão o Insta ele vai deixar cair. Aí o que acontece? Eu não consigo gravar. Né? Eu quero muito gravar essa live e deixar lá no IGTV pra gente. Quero agradecer muito os seus ensinamentos, a sua expertise no assunto. Você vai ajudar muito essas pacientes. Você vai me ajudar muito cirurgicamente para que a gente consiga ter um resultado cirúrgico que a gente deseja, de fato. Assim, eu estou muito feliz em estar aqui com você e quero agradecer demais a sua presença. É um prazer muito grande para mim. Eu acho que a gente vai tomar. Tem muitas mulheres que de fato confiam nessa possibilidade de ter qualidade de vida, de melhorar, da vida correr para frente, de continuar namorando, né? Porque tem muita mulher que tem dificuldade de namorar. E assim a gente vai fazer um bem a todo mundo. Eu acho que é por aí a missão da gente aqui. Vou contar muito com você para isso, pode ter certeza. Deus quiser. Vamos junto aí nesse projeto. Muito obrigada, viu, Érica? Obrigada a você também pelo convite. Vou gravar lá, tá? Um beijão. Manda as perguntas para depois a gente responder, para as pessoas não ficarem sem resposta. Vou mandar, tem um monte aqui, viu? Vamos embora. Tá, um beijo. Um beijo. Tchau.